Magos e fadas, Felice Ano Novo. Tô gravando na rua, não sei se esse som vai ficar bom, mas vamos tentar. E não é que 2019 já começou com o time italiano mandando refrão para os recalcados e apresentando maglia nova para ditar tendência? Eu sou o Glauco Diógenes, mais conhecido como Mago, e esse é o Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design, esporte, cultura pop e todo esse caldeirão maluco que rege esse nosso mundo louco. E nem bem o ano virou e o Palestra já causou polêmica no primeiro minuto ao apresentar a sua nova armadura ou conjunto de armaduras para a temporada 2019. A Puma Brasil apresentou os uniformes titular e reserva do Palmeiras. Em substituição, a antiga fornecedora Adidas é agora quem irá vestir, dar elegância ao time ítalo-brasiliano Palmeiras. A linha de uniformes foi apresentada em um vídeo teaser que foi lançado nas redes sociais da Puma e também no clube na 00:01 desse 1º de janeiro de 2019 e já causou muita polêmica com o mote "Verde é a cor da inveja". Seria isso uma versão do soberano do São Paulo para a retomada dos caminhos de glória do Verdão? Esse verde cor da inveja é o mote que reforça as conquistas recentes e o protagonismo assumido pelo clube de Palestra, Itália. E a parada surgiu mais ou menos como um manifesto narrado pelo rapper Rincon Sapienza e também com a presença de outros palmeirenses super ilustres como Simoninha, Jaime Matarazzo, Gui Araújo, Maju Mazzali e a minha queridíssima amiga Luana Maluf. Sobre o vídeo da campanha que é parte desse lançamento, que também tem que ser analisado, eu tenho alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa é o uso, a adoção do storytelling começa a ganhar força cada vez mais por conta da profissionalização dos departamentos de comunicação de cada um dos clubes. Os caras começaram a perceber realmente a importância desse tipo de ação, de você contar uma história, de você mobilizar e invocar alguns elementos que calam fundo no coração dos torcedores, e esse vídeo foi muito bem produzido, muito bem feito, um vídeo que tem uma consistência, uma direção de arte bastante importante, com alguns efeitos especiais até bem rebuscados, e me surpreendeu bastante do ponto de vista de estética, do ponto de vista de design e obviamente também da contação de história para conseguir vender melhor esses produtos. O conceito do filme basicamente ressalta o orgulho do torcedor palmeirense, que segundo a visão da Puma é uma família com características únicas, extremamente engajada e que deseja um clube cada vez mais protagonista de uma história grandiosa e que extravasa o seu amor sem medo de encarar o próximo jogo. Que coisa bela, não é mesmo, meus amigos? Que il amore è più bello. Bacio. E aí, obviamente, também não deixa de ter algo que está muito ligado e associado à cultura atual, à cultura dos millennials, à cultura dos torcedores mais jovens, que é essa coisa mais provocativa, ostensiva em relação aos seus rivais. O Palmeiras entra dentro de um círculo um pouco perigoso, de uma proposta um pouco perigosa, que já foi feita por outros clubes e que não é muito bem aceita por quem é mais antigo aqui no Brasil. Vou explicar dando um panorama um pouco mais amplo. Quando o time está na posição do Palmeiras, nadando de braçada e fica hegemônico do Brasil, de fato ele realmente desperta, além da rivalidade e a ira dos seus rivais mais diretos, a inveja do futebol brasileiro como um todo. Não nos esqueçamos, pois, que o futebol é um jogo baseado muito na vaidade e tem muito dos piores defeitos do ser humano. A inveja é um deles. E aí o clube, ao invés de ficar no sapatinho, que é essa coisa brasileira, meio desonesta, intelectual, hipócrita, de que o clube pode até se achar, a torcida tá se achando, tá todo mundo ali com o peitão estufado, mas você não pode falar, você não pode assumir isso como algo real, até porque tem muita transição de bastão no futebol brasileiro, mas enfim, o Palmeiras tá hegemônico e, mano, assumiu a pecha, somos nós mesmo, é isso aí, pode pá, como diz a molecada hoje em dia. E isso não é muito bem aceito, principalmente pelos jornalistas, que começam a utilizar esse tipo de proposta de byline de marca para criar matérias e jogar contra o próprio time. O São Paulo foi meio que vítima disso no final da década passada, quando tava ganhando tudo, foi tricampeão brasileiro, tava varrendo geral e assumiu a pecha de soberano, que a torcida abraçou, gostava, usava para tirar sarro dos rivais. Mas quando o fio virou, que é como a gente chama no futebol, e começou a ter problema, os caras e a própria torcida que tinha gostado do negócio rechaçou esse título e muitos rivais utilizaram isso contra o próprio São Paulo, acusando o time de ser soberbo, de ser arrogante, algo que sempre rondou os corredores do Morumbi. É legal, eu gosto desse tipo de atitude, tá ganhando, se garante, é bom mesmo. Tem mais é que falar mesmo, só que é o seguinte, na hora que o fio virar, prepare-se porque as hienas ficarão ansiosas para poderem comer a carniça.
Outro ponto que me chamou muita atenção no lançamento da campanha e no próprio vídeo foi o protagonismo negro. Todo mundo sabe que o Palmeiras foi caracterizado durante muito tempo por ser um time de colônia, um time com ascendência italiana e que tinha muito pouca presença de negros na sua torcida. Isso não sei o que estou falando, é um fato. Só que obviamente que todas as torcidas estão se miscigenando e mudando muito. Você não tem como dizer mais que o São Paulo, por exemplo, é o clube da elite, o Corinthians é o clube só de maloqueiro, com uma classe mais pobre. Não, hoje em dia todos os times estão muito miscigenados, você tem todas as camadas sociais integradas dentro dessas torcidas. O Palmeiras, de maneira muito inteligente, junto com a Puma, que também tem esse asset de marca muito forte, da cultura de rua, de trabalhar muito fortemente os negros que compõem a marca, fizeram essa junção e não por acaso, pelo menos na minha opinião, não foi por acaso essa presença do protagonismo negro. Tanto no caso do Rincon Sapienza, que é quem faz o statement e é um dos protagonistas do vídeo, quanto pelo torcedor que está mostrando essa narrativa de retomada da grandeza do Palmeiras, é um negro. Eu acho que teve muito também da mão da Puma nesse sentido e o clube inteligentemente abraçou essa causa, até por todas as questões sociais que estão acontecendo no Brasil e no mundo, e essa relevância do protagonismo negro na campanha do Palmeiras eu achei bastante interessante. Aqui eu não estou entrando dentro do viés político, eu só estou constatando um fato e estou compartilhando com vocês porque a origem do clube não era essa e eu achei bastante bacana, interessante como o clube conseguiu tratar isso dentro da imagem de uma maneira muito consistente. Obviamente você tem a presença de outras etnias que compõem a torcida palmeirense, que é muito ampla, mas o protagonismo ali, tá claro, é negro. Bom, agora vamos direto ao que interessa, que é a análise dos uniformes. Obviamente que eu estou me baseando em imagens, eu ainda não tenho os uniformes em mãos, vou recebê-los, mas até pelo calor do momento e para entregar para vocês o conteúdo mais quentinho que vocês querem e cumprindo as promessas de conteúdo aqui do Quarta-feira, eu estou analisando pelas imagens de divulgação, que me dão um substrato para fazer uma entrega bacana, mas que se precisar, quando eu tiver com os uniformes em mãos, eu posso fazer alguns complementos. Vamos lá. Uniforme número 1. Dois dos detalhes que me chamaram muito a atenção. Gostei muito da cor utilizada. Realmente é uma cor de heritage, de ancestralidade do Palmeiras. Mesmo para os torcedores não palmeirenses, quando você vê essa cor do jeito que eles fizeram, com o tom que eles utilizaram, você imediatamente faz uma associação ao Palmeiras mais vitorioso, o Palmeiras mais clássico, mais retrô. Eu achei um ponto positivo. Outro ponto positivo que me chamou bastante atenção foi a utilização da gola careca nessa camisa, que também remete fotos antigas do Ademir da Guia, fotos da Gazeta Esportiva. E quem gosta de futebol, quem gosta da imagem do futebol, claramente vai associar com esse período mais vitorioso, principalmente anos 50, começo dos anos 60, são os períodos de academia do Palmeiras, são bastante interessantes e são uniformes muito clássicos do futebol brasileiro. A gola careca e também as mangas de punho em branco são de camisas que são muito ancestrais, muito tradicionais do Palmeiras. O fato da gola ser meio careca e fazer a integração aqui com o trapézio por conta da modelagem é uma inteligência do designer de se apropriar, porque a modelagem da Puma, que é mais ajustada ao corpo, dessa modelagem virar uma identidade também de marca, eles começaram a trabalhar isso, trouxeram isso pro Palmeiras e eles têm esse ponto de conexão da camisa, onde a modelagem é costurada, então a gola vem careca até esse ponto e depois ela fica em verde. Interessante porque você faz uma alusão ao passado, mas também dá o toque de contemporaneidade que a camisa precisa ter. Sua apresentação também foi muito bem feita, e a camisa tá lisa, só com o patrocinador master, o escudo e o logo do fornecedor. Aqui você tem um detalhe do barramento na lateral da bandeira italiana que não descaracteriza, e a bandeira também, por ter a cor branca, a bandeira italiana por também ter a cor branca, acaba se integrando de uma maneira bem homogênea. Fica um detalhe ali que dá uma bossa, uma beleza, um charme especial para o projeto, mas ao mesmo tempo não o descaracteriza. Isso também é importante. Ponto que vale ressaltar que também foi um acerto em relação ao uniforme número 1 e também ao uniforme número 2, foi não inventar. A Puma, ela é caracterizada por criar uniformes mais irreverentes, uniformes que se contrapõem muito ao que são os regramentos estabelecidos pelas grandes competições, principalmente da UEFA, da própria FIFA. Já teve processos pela processando a FIFA por conta dos uniformes que foram criados para Camarões. Ela tem todo um posicionamento quase que de underdog em relação a Adidas e a Nike, ou Adidas e Nike, se você preferir. E esse posicionamento é muito claro, ela é meio que rebelde e ela cria formas de ter protagonismo, seja no design um pouco mais fashionista, seja criando modelos, como eu falei, irreverentes. Eu achei que eles foram muito inteligentes em, ao chegar numa casa nova e também substituindo um player importante, em não inventar e não querer ser disruptivo demais, e ir conquistando a torcida aos poucos e depois ir trazendo mais inovações. Esse foi um grande pulo do gato, na minha opinião, tanto nessa camisa número 1 quanto na camisa número 2. Com relação à aplicação do escudo, para mim, sem novidade, é o escudo bordado normal, com a aplicaçãozinha da estrela do 1951, que aqui eu não vou entrar em polêmica,
polêmica se tem mundial ou não, isso eu deixo para você. Mas eu acho que deveria também começar por parte dos fornecedores, não só a Puma, mas todos os outros, criarem novas maneiras de reproduzirem esses escudos, não só nesses tipos de bordado, nesses pets, mas de repente trazer um pouco do que foi usado na camisa da Alemanha de 14, na própria camisa do Atlético Paranaense que foi utilizada agora, que é esse clichê mais emborrachado, que você tem uma textura, consegue ter um ganho gráfico mais acentuado de reprodutibilidade dos símbolos. Então eu acho que isso começa a ter que acontecer com a frequência. O símbolo tá lá, tá honesto, não tem nenhum problema mais grave, ele tá bem executado, bem concebido, mas eu acho que eles precisam começar a implementar mais a parte principal das camisas, que são o diamante de cada camisa, que são os seus escudos. Da parte de tipografia, eu ainda não tive acesso, como eu falei, ao material final, não vi as fontes novas, mas as informações que eu tenho é que serão fontes padrão que a marca cria. A Puma se caracteriza por criar fontes bastante interessantes, com desenhos arrojados, que ganham prêmios de design invariavelmente, mas que são reproduzidos quase que como um template para todos os times. Você não tem fontes identitárias ou fontes proprietárias para cada time. Vou aguardar o recebimento do material e ver qual que vai ser essa fonte, e aí eu posso até fazer um complemento desse vídeo ou ainda fazer um vídeo especial só sobre tipografia no futebol. Então fica ligado, porque quando eu tiver essa novidade eu vou trazer para vocês. Agora, como nem tudo é perfeito, tem uma questão que a Puma também usa que eu não gosto particularmente, que é a aplicação extremada do seu símbolo, que é o Puminha. Para mim, o símbolo da Puma é um dos mais bonitos e um dos mais bem resolvidos de todo o futebol mundial. Entretanto, até por essa coisa que eu expliquei anteriormente, de querer se caracterizar, de querer se posicionar em relação aos outros fornecedores e se diferenciar, ela acaba exagerando nessas múltiplas aplicações do símbolo. Ele reduzido fica tão elegante aqui, posicionado, e é um símbolo super identificável e muito bem resolvido do ponto de vista gráfico. Só que essa aplicação do ombro, no outro ombro e às vezes até nas costas, como eles costumam fazer, eu acho que fica um pouco exagerada, e pro contexto do futebol brasileiro ainda mais. Se na Europa você ainda tem um certo regramento e um cuidado maior por parte dos grandes times no que diz respeito às aplicações de marca, aqui no Brasil é uma zona, a gente tem sempre uniformes cada vez mais carregados de marcas, então eu acho que é um elemento de poluição e a marca acaba brigando consigo mesma. Então, pro conceito brasileiro, eu, se fosse diretor da Puma ou trabalhasse com design na Puma, reveria esse conceito. Eu acho que isso precisa ser melhor trabalhado para a tropicalização da marca em relação aos times brasileiros. Em relação ao uniforme número 2, o mesmo princípio adotado pelo uniforme número 1, achei muito bacana, principalmente a camisa em gola em V, eles usam o mesmo princípio, então ela vem em gola em V e depois ela fica aqui em branco e tem os detalhes em verde com os grafismos laterais no trapézio e nos ombros. Esses grafismos não tem nenhum conceito aplicado, eles têm uma função mais de ornamentação, que é mais para você dar o estilo específico da camisa desse período, marcar esse período e deixar a camisa mais bonita. E você tem também a presença da bandeira italiana, até para você dar homogeneidade de projeto. A camisa 1 tá aqui nas mangas, na camisa número 2 tá aqui no fundo, como se fosse uma label de marca também, bem discreta, super bem resolvida, super bonita. Com relação aos calções, tanto do uniforme 1 quanto do uniforme 2, eu gosto dessa faixa mais larga, verde ou branca, dependendo do calção que você tá trabalhando ali na composição do kit. Eu acho que dá uma homogeneidade de estrutura de uniforme, principalmente para quem está assistindo o jogo pelo estádio. Então você tem um uniforme mais característico e lembra bastante mesmo o Palmeiras mais antigo. Com os meiões também sem muita novidade, eu gosto da proporção que está sendo aplicado, tanto o símbolo da Puma quanto a aplicação do logotipo dos patrocinadores. Os caras estão entendendo que você não precisa estourar a marca para ela aparecer, ela pode ficar elegante ali, bem posicionada. E do ponto de vista de composição do kit, tanto do 1 quanto do 2, me surpreendeu bastante positivamente. Uma linha que busca mais essa ancestralidade, esse heritage, como eu falei, tem uma composição bastante homogênea, tanto no uniforme 1 quanto no uniforme 2, que são o que a gente chamaria em design dos opostos diametrais ou negativo, né? O verde e branco, e o branco e verde se opõem e se complementam nesse jogo de inversões de cores. Com relação aos uniformes de goleiros, eu também gostei bastante. O uniforme de goleiro do Palmeiras é azul, é um clássico, você se lembra de Oberdan, você se lembra das capas da Gazeta Esportiva antiga, mesmo não sendo palmeirense. Eu gostei muito dessa transição que eles também usaram para se apropriar da modelagem, de você trabalhar com um tom mais escuro na parte superior e um tom mais claro. O tom mais claro é um tom característico de azul da camisa de goleiro do Palmeiras, que já é um clássico, a torcida já identifica, é um heritage
Heritage palmeirense importante, que tem que ser reproduzido, eu acho. E a vermelha eu também gostei muito, lembra muito camisas antigas também, de quando você via as reproduções da Gazeta Esportiva em cores. O vermelho é um ponto importante nas cores do Palestra. Eu achei os tons também desse vermelho mais claro e do vermelho mais grená, mais escuro, muito bacanas, muito consistente. Os uniformes de goleiro ficaram bastante consistentes. Outra coisa bem legal do ponto de vista de internacionalização de marca, que eu não posso esquecer, é que a camisa vai ser vendida em outros países, como Argentina, Chile, Paraguai, alguns países da Europa que ainda não foram definidos, e também nos Estados Unidos. Verde agora é a cor da inveja. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já mete o pé no like, compartilha com seus amigos, manda pra sua família, grupo de WhatsApp. É quarta-feira, design esporte de um jeito que ninguém soube contar pra você até hoje. Valeu!